Aleluia. Senhor, nós louvamos o Teu nome com alegria. Obrigado, Senhor, porque Você nos renova, Você nos restaura a uma plena comunhão contigo mesmo, através desse novo e vivo caminho criado pelo próprio sangue de Jesus, que foi derramado por nós lá no Calvário. Senhor, pagou o preço da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor que nos alcançou. Queremos te louvar, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Queria que você sentasse, fique à vontade. Graças a Deus. Aleluia. Queria que você pudesse falar para a pessoa que está ao seu lado, dizer: que bom que você veio. Aleluia. Que bom podermos estar juntos, né? Como igreja, como povo de Deus, nesse dia tão especial. Talvez algumas pessoas até questionem, né? Vocês podem sentar, obrigado, grupo de louvor, né? Essa celebração, né? Que se faz nesse dia, né? Nós não sabemos o dia certo, né? Nem que Jesus morreu, nem que Ele ressuscitou, mas já que foi, né? Assim comissionado, foi decidido, então vamos aproveitar a ocasião e vamos celebrar. Amém, irmãos? Precisamos celebrar sempre. Amém, queridos? Nós sabemos que não somente Ele veio, viveu, morreu, mas que também ressuscitou. Amém, irmãos? Aleluia. E Deus, o nosso Pai, Ele, como a palavra descreve, Ele sempre quis nos alcançar com a sua palavra. Ele sempre, o salmista diz no Salmo 107, 20, Ele enviou a sua palavra. Amém? Diga comigo: Deus enviou a sua palavra. Agora, individualmente, amados, a pergunta é: você tem recebido ou acolhido essa verdade? Porque enviada a palavra, ela foi. Em Hebreus capítulo 1 diz que Ele falou de muitos modos, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou através do seu Filho. Amém, irmãos? Aleluia. E amados, assim como temos dito, Jesus, Ele vive e Ele continua falando comigo e com você. Amém, irmãos? Você pode dizer à pessoa que está ao seu lado: Jesus continua falando ao seu coração. Aleluia. Sabe por quê? Porque o amor dele não desiste. Amém, irmãos? O amor dele permanece, assim como ele mesmo afirmou através da inspiração que Paulo registrou: o amor jamais acaba. Amém, irmãos? E o amor de Deus, que é perfeito, ele jamais acabará. Amém, irmãos? Mas Ele sempre demonstra o seu cuidado por nós. E eu estava meditando nessa verdade, e no Evangelho de João, no capítulo 1, eu vejo o cuidado de Deus por nós. Eu quero ir lá, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, quero acompanhar com você. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, revista e atualizada, por favor. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela.
houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, aleluia, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Então vimos aquele, amados, que é desde o princípio, aquele que sempre existiu, o eterno Deus, que estava com o seu Pai na sua própria glória. Ele era o Verbo de Deus. E aqui diz, amados, lemos o último versículo: e o Verbo se fez carne. Deus, amados, ele sempre quis falar com o homem, sempre quis orientar a vida do homem, já que é criação dele mesmo. Ele não deixa o homem solto no mundo aleatoriamente, sem propósito de existência, porque, amados, é uma criação divina, e ele, amados, de várias formas, falou através aos pais, pelos profetas, falava sim, amados, e as pessoas muitas vezes, como foi com Moisés, diz que Moisés falava face a face com Deus, e o seu próprio rosto resplandecia, e as pessoas ficaram amedrontadas, e disseram: fala tu, Moisés, com Deus, porque eles tinham medo de se aproximar do Senhor, e ele queria, amado, sempre estar falando, comunicando, orientando, instruindo, mas as pessoas não se aproximavam dele. Mas aquilo que estava no coração de Deus, o desejo de se comunicar com a sua criação, chegou ao tal ponto que o Verbo, a própria palavra viva, ela se encarnou, ela veio a esse mundo para comunicar aquilo que estava no coração de Deus, aleluia. E a palavra diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Sabe, assim como eu falei anteriormente, ele tem enviado a sua palavra, mas essa palavra, amados, ela não passa por cima do teu livre-arbítrio, ela não ignora as decisões do teu coração. Você pode estar nesse ambiente, mas totalmente desconectado. Você está nesse ambiente, mas se o coração não está ligado a Deus, ou querendo receber instruções dele, essa palavra não prosperará na sua vida. Mas ela servirá de testemunho contra ti mesmo, que a palavra foi enviada, mas que você não a recebeu. Agora eu posso dizer a você que essa palavra, ela não volta vazia. Ela pode promover mudanças, ou então ela será um parâmetro de julgamento para a sua vida. E você é quem escolhe que caminho quer tomar. Se quer dar ouvidos a essa palavra, amados, porque para essa palavra chegar a mim e a você, teve que o próprio filho dele morrer. Então o preço foi alto, amados, para que essa verdade chegasse até a mim e até a você. E nós não podemos fazer de conta que não estamos ouvindo, porque o Senhor continua falando, aleluia, Ele continua nos comunicando. E esse Verbo, amados, encarnou. Ele mostrou a vontade de Deus. Ele diz: quem quer ver o Pai, veja a mim.
Então ele encarnou de tal forma a vontade de Deus, amados, que andou entre os homens. Assim como foi dito na ministração de domingo passado, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele se fez homem, andou no nosso meio, passou pressões, problemas, influências vieram sobre ele, mas ele decidiu viver a vontade de Deus. Agora a minha pergunta para você é essa: você decidiu viver a vontade de Deus ou está fazendo a sua própria? Porque, amados, quando você compra ou quando você opta, decide por fazer a sua própria vontade, você vai pagar as custas disso. Mas quando você decide fazer a vontade de Deus, Deus vai contigo nesse negócio. Aleluia! Deus não vai te deixar só, nem desamparar. Pelo contrário, Ele vai liberar poder para que você possa viver esse evangelho. Não é na tua razão, não é na tua força, não é na tua lógica, é no poder do Espírito. Aleluia! Diga comigo, é no poder do Espírito. O próprio Jesus disse: a letra mata, mas o Espírito, Ele que dá vida. Aleluia! Veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, Ele dá um poder, libera o poder de serem feitos filhos de Deus. E é necessário um poder, amados, para transformar uma criatura em um filho. E só quem opera esse poder é o próprio Deus. Quando eu e você acolhemos essa verdade em nossos corações, aleluia. Por isso que Tiago diz: olha, acolha a palavra que está sendo implantada em vós, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Aleluia. Talvez você esteja num lugar de conforto, naturalmente falando, está tudo bem, está tudo suprido, eu estou em paz em minha casa, eu tenho saúde, está tudo bem. Mas mesmo que naturalmente esteja tudo bem, você precisa estar conectado com seu Pai. Você precisa estar escutando a voz dEle. Porque da mesma maneira que Deus manifesta o seu poder, amados, para transformar e tirar um homem das trevas, do império que muitas vezes está governando a vida de pessoas, e transportá-lo para um reino de amor, de paz, de justiça, de alegria. Sabe que o diabo, ele também prepara. Ele prepara caminhos de engano. Ele prepara situações para tentar te aprisionar. E você tem que estar alerta, atento as instruções que vêm da parte do Senhor. Sabe que eu vejo a vida de um homem como ele estivesse dentro de um labirinto. Existem alguns labirintos que às vezes nós olhamos, né, feito como um jardim, e as pessoas entram por lá. Mas quando você está em cima, você consegue ver o caminho e a saída. As pessoas que estão dentro daquele labirinto, elas não estão vendo, elas não sabem qual é o caminho certo. Mas, se você estiver acima, você consegue ver as saídas. Oi, ei, Deus está acima. Muitas vezes nós estamos como um labirinto sem saber qual é a direção para tomar. Ei, teu Pai já sabe. Ele já conhece esse caminho, ele já sofreu aqui nessa vida também, e ele venceu. Aleluia. E ele não vai te deixar só, sofrendo, desamparado. Pelo contrário, os ouvidos deles estão atentos, a mão não está recolhida. Pelo contrário, Ele está pronto e disposto a estender a mão e te guiar pelo caminho certo. Porque a todos quantos o receberam, Ele dá esse poder de ser feito filho. Aleluia! Poder de ser feito filho.
Às vezes as pessoas acham, porque estão num ambiente como esse, escutando até o que Deus fala nas Escrituras, as mudanças vão acontecer de qualquer forma. Eu estou como que pagando minha prestação para ir para o céu, vou para a igreja, né? Não, querido, por mais que você pense em pagar a prestação para ir para o céu, você vai morrer e você não vai chegar no preço, porque só um preço é aceito diante de Deus, o preço do sangue de Jesus que já foi derramado. O resto é religiosidade, é esforço humano, é trapo de imundícia, diz Isaías. Temos que reconhecer a nossa inabilidade, amados, de receber, de conquistar a salvação. Não, nós recebemos sim, mas pela fé, no sacrifício de Jesus. Aleluia! E Ele comunica a vontade do seu coração. Eu acho lindo quando João, quero ir lá com você, 1 João, no capítulo também 1, esse testemunho que o discípulo amado dá a respeito, amados, dessa comunhão, e diz assim no versículo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, dela damos testemunho e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Então, amados, Deus quer que a sua alegria seja completa. E João estava aqui testemunhando. Olha, eu quero falar para vocês aquilo que temos ouvido, aquilo que temos visto, aquilo que nós apalpamos com respeito a Jesus, com respeito ao verbo da vida. E nós temos tido comunhão com Ele. A nossa comunhão é com o seu Filho. E amados, quando você tem verdadeiramente comunhão com Jesus, essa alegria na sua vida vai ser plena, vai ser completa. Aleluia! O diabo não vai roubar a sua alegria. Aleluia! Ele não vai roubar a sua paz, porque você tem comunhão com aquele que é maior. Aleluia, você não vai andar preocupado, angustiado, cabisbaixo, resmungando, você vai andar alegre, regozijando, celebrando, porque a vida dele agora está em você. Aleluia, a sua natureza foi comunicada a você. Aleluia, não por um esforço que você realizou, mas pelo sacrifício dele. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Pelo sacrifício dele, sim, agora você pode ter comunhão. Aleluia. 2 Pedro no capítulo 1, eu quero que você veja essa realidade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim: visto como pelo seu, aleluia, pelo seu divino poder, aleluia, diga assim, foi pelo seu poder, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas, diga comigo, todas as coisas,
todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Aleluia! Sabe, amados, essas duas palavras, elas são distintas, vida e piedade. Sabe que piedade, biblicamente falando, é você ter uma comunhão íntima com Deus, é você, amado, ser imitador de Deus, é estar cumprindo a vontade dEle, é ter uma vida piedosa. Isso diz as Escrituras que Ele já nos doou todas as coisas pelo seu poder, que conduzem a nossa própria vida, a essa piedade diante dele, testemunhando diante dos homens a transformação que ele tem operado em nós. Amém? Todas as coisas que você precisa para ter comunhão com o Pai, pelo seu divino poder, já tem sido doada para você. Se porventura a sua vida de comunhão com Deus não está no nível que você desejaria ou deseja, não é por causa de Deus, é por causa de decisões suas. Porque o poder para essa vida piedosa já foi dispensado, já foi dado, já foi liberado para mim e para você. Porque se você decidir acordar mais cedo para ter comunhão com Deus, você vai ter. Se você decidir dormir mais tarde para ter comunhão com Deus, você vai ter. Então não diga a Ele que você não tem tempo, que Ele vai saber, Ele vai dizer, você é que não sabe administrar o tempo que eu lhe dei. Aleluia, ou ai de mim, como diz. Aleluia, todas as coisas, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas, que nos conduzem a uma vida piedosa, a uma vida de comunhão com Deus. Mas ele fala sobre vida e piedade. Sabe, amados, quando ele fala em respeito de vida aqui, todas as coisas que conduzem à vida, amados, todo aspecto natural da tua vida, ele já tem também te capacitado, amados, a saber como viver nesse mundo. Como no meio, amados, de tanta mentira, de tanta falsidade, de tanto engano, de tanta falcatrua, de tanta injustiça, de tantos as pessoas, amados, denegrirem muitas vezes as nossas imagens, as nossas próprias vidas, você saber como se comportar no meio desse tiroteio, vamos assim dizer. Ele já liberou o seu poder. Aleluia, diga a seu irmão, o poder já foi liberado. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Aí você diz, mas rapaz, eu não sei o que eu vou fazer, já está chegando quase no meio de 2025 e eu ainda não realizei nada. Ei, Deus já liberou um poder para você, que conduz você na sua vida. Aleluia. Para que as decisões que você tome sejam convergentes com aquilo que está no coração de Deus. Aleluia! Todas as coisas, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas. Então já foi liberado. Aleluia! Diga para seu irmão, o recurso já foi liberado. Aleluia! O recurso já foi liberado. Para todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mas ele completa, pelo conhecimento parcial daquele. É assim? Opa, pelo conhecimento completo. Aleluia! Então, amados, tem algo que eu e você precisamos fazer, conhecer a Deus completamente. Revelado na palavra, nas escrituras, sim, aleluia, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Aleluia, você pode dizer glória. Deus nos chamou para a sua própria glória. Sabe, amados, esse ano nós estamos vivendo uma glória magnífica. E Ele tem nos chamado para essa própria glória. Sabe como é que você entra nessa glória? Assim, ó, pulando.
Você pula pela fé, irmão. Mergulha naquilo que Deus já tem dito. Não é, não vou, não sei, não faço, nada está dando certo. Não, então vai continuar assim, querido. Mas você pode mudar as coisas. Aleluia. Ele já tem nos chamado. Você lembra que quando Jesus falou para Pedro, vem, ele tinha um problema, vamos dizer assim, diante dele, né? Ele tinha uma circunstância que não era fácil. Mas uma palavra só fez Pedro se mover de onde ele estava. Ele estava no lugar de segurança. Ele estava abrigado da tempestade. Ele estava protegido com outras pessoas. Mas quando Jesus disse vem, amados, ele saiu do barco. Aleluia. Saia do seu comodismo e viva o sobrenatural de Deus. Porque, amados, se continuarmos os mesmos passos, nós não vamos alcançar nada como temos feito até hoje. Tem coisas novas que Deus tem preparado para mim e para você. Não tenha medo do novo de Deus. Aleluia. Viva o novo que Ele já tem preparado. Porque todas as coisas já têm sido doadas mediante o seu divino poder, concernentes à tua vida e à tua piedade também. Aleluia. E ele diz assim: ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aleluia. Pelas quais, versículo 4, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Aleluia. Veja só, aqui nós temos duas vezes ele citando, tem sido doado. Qual foi? Primeiro o seu poder. E aqui, amados, fala as suas promessas. Já nos doou, amados. As suas promessas e o seu poder. Aleluia. Diga ao seu irmão, ei, depende de você. Agora depende de você. E ele diz, muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes de quê? Da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aleluia. Ei, o que seria, ou o que é, ser coparticipante? É participante com? É? Igualmente? Participando? Sim, coparticipante. Quando a pessoa escreve um livro, aí tem um coautor, né? Ele escreveu junto, né? Se por acaso alguém faz alguma coisa errada e tinha outro lá cooperando, ele também é um coautor, né? E coparticipante da natureza divina. O que é isso? Quer dizer, a natureza que ele tem, ele partilhou conosco. Amém, irmãos? Aleluia! Agora, não de algo que se faz, mas algo que se é. Aleluia! Ah, mas eu não me vejo assim, eu me vejo como um pobre pecador, miserável, pobre, cego e nu. Mas não é assim que Deus fez os seus filhos. Ele os fez coparticipantes da sua natureza divina. Aleluia. Se alguém tem prazer no pecado, é porque não é coparticipante da natureza divina. Simples assim. Aleluia. Infelizmente, tem alguns crentes que acham que podem viver no mundo sem mostrar uma vida de comunhão com Deus. E elas ainda, né, questionam, não, ninguém pode me julgar. Mas não é uma questão de julgar, é uma questão de fruto, já está se vendo. Se anda no erro, no engano, vai colher consequências. Oi, você está aqui, irmãos? Mas quem tem a natureza divina,
não se adequa mais a esse mundo, ao pecado, à mentira, ao engano. Não, porque a vontade dele é agradar ao seu Pai. Aleluia. Tem mais alguém nesse lugar que quer agradar a Deus? Aleluia. Agradar a Deus com a sua própria vida. Ele nos faz coparticipantes da sua natureza divina, para nos livrar das paixões, das corrupções que há no mundo. Ei, sempre vai existir. O mundo, como já foi dito nas Escrituras, jaz no maligno. Aleluia. Mas essa palavra viva que foi enviada, ela tem sido recebida, amados, por muitos e muitos. Aleluia. E quando o dia da volta do Senhor se aproxima, amados, haverá e está havendo uma onda do Espírito sobre essa terra, varrendo esse planeta, amados, e alcançando as pessoas que têm um coração humilde, que estão buscando agradar a Deus, independente daquilo que as pessoas hão de julgar, falar ou dizer. Elas querem antes agradar a Deus. Aleluia. E esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que tem comunicado a vontade de Deus aos nossos corações, ele, amados, entregou a sua vida por nós. Aleluia. Ele entregou a sua vida naquela cruz. Não foi por causa que os romanos quiseram assim fazê-lo, não foi por causa dos desprezos dos judeus, não foi por causa, amados, da sua iniquidade própria e individual. Não foi nada disso. Ele morreu por amor a mim e a você. Ele se entregou por amor a mim e a você. Aleluia. E quando estava nesse tempo de entrega, de renúncia, eu quero ir lá com você, em Lucas capítulo 24. Versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, aleluia, no domingo, alta madrugada, foram elas, falando das mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, porque era um costume judaico, né? Embalsamar, está fazendo todo o trabalho de um funeral, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, que eram 2 anjos. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Ressuscitou. Levantai-vos, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Aleluia! Então aquelas mulheres foram lá tentar fazer todo o trabalho, né, com Jesus, não encontraram os corpos. Mas os anjos disseram para elas: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Aleluia! Sabe, amado, nós tomamos decisões dissociadas da vontade de Deus, e queremos nos preencher, né, com as coisas que o mundo oferece, que a ilusão lá fora muitas vezes atrai as pessoas.
e nós estamos simplesmente procurando vida onde só há morte, procurando uma plenitude onde só existe vazio. Mas, amados, precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Aleluia, buscá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, amados. E aí, aquele que vive, viverá em nós. Aleluia, porque essa é a vontade de Deus, que aquele que ressuscitou, agora esteja em nós vivendo. E você passe a ser aquele que proclama boas novas, aquele que fala, aquele que tem experiência de vida com Deus, aquele que já tem provado, não apenas de momentos difíceis, mas de ressurreições, de provisões, de livramentos, de intervenções divinas, que as pessoas não precisam andarem desamparadas, angustiadas, tristes, perplexas, condenadas. Pelo contrário, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Aleluia. Diga à pessoa que está ao seu lado: o sangue dele te purifica de todo pecado. Não para que você volte a viver uma vida de pecado, mas que você ordene os seus passos numa vida de justiça diante dele. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Queria que você ficasse de pé. Quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Nós cantamos, eu acredito que a maioria conhece, né, essa canção, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Sim, amados, não apenas crer no amanhã, mas comece a crer no hoje, na vida de Deus hoje, através da sua vida, manifestando a sua glória, manifestando o seu poder. Aleluia, porque é isso, amados, que Deus quer, que eu e você possamos estar agora sendo porta-vozes dessa verdade, dessas boas novas, que ele vive, ele ressuscitou, que a morte não prevaleceu. Havia todo um quadro, havia toda uma circunstância, toda uma aparência de derrota, de frustração, de fim, mas era só o começo. Aleluia, é só o começo do que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia, você está nesse lugar e aquele que vive chama você para que você também tenha a própria vida dele, a própria natureza, que haja uma transformação tão poderosa de Deus, porque o poder já foi liberado para isso, para que verdadeiramente a sua vida seja mudada, seja transformada, e você receba o poder de ser feito filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Talvez você diga: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas você precisa tomar uma decisão de confessá-lo como Senhor da sua vida, como dono da sua vida, como aquele que vai te falar e te orientar em todas as decisões que você tiver que tomar, porque ele te ama. Isso é o cuidado divino por você. Aleluia. Nós podemos cantar essa música? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Deixa as luzes acesas.
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Então, você crê que Ele vive, mas você tem que reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Se você está aqui e você nunca confessou publicamente: Jesus, seja o meu Senhor, eu quero viver uma nova realidade de vida, eu quero sim escutar do meu Pai Celestial, Ele me guiando, me orientando, me instruindo em todas as coisas. Eu quero ter uma transformação de vida, porque a vida na terra aqui é passageira, irmão, mas existe uma eternidade preparada por Deus para você. Mas você não pense que a morte é um portal para a vida eterna. A morte vai apenas separar o seu corpo do seu espírito. Mas você precisa decidir aonde você quer viver a eternidade: se com Deus ou longe dele. E é você quem decide, porque Deus quer que salvação alcance a sua vida. A minha pergunta para você é essa: você quer realmente viver uma eternidade com Deus? Então começa hoje, começa agora. Não começa depois da morte, começa em vida, tomando a decisão certa. Você quer tomar essa decisão? Está aqui. Eu quero orar por você. Quero que você levante a sua mão. Se você quer tomar essa decisão de receber a vida eterna, da sua natureza ser mudada, de você ser coparticipante da natureza divina, e você não tem certeza dessa verdade, ou mesmo que você quer se reconciliar com o Senhor, esse é o dia da salvação. Esse é o dia de mudança na sua própria vida, na sua própria casa, na sua própria família. Aleluia! Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão no seu coração de nascer para Deus, nascer de novo? Aleluia! Aleluia! Você nasceu de novo? Aleluia! A vida de Deus está em você. Se agora mesmo você parasse de respirar, você tem certeza da vida eterna? Aleluia! Porque, amados, ou é ou não é. Porque é por fé que nós recebemos a vida de Deus. Aleluia! Tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Então você precisa, se não tem, receber Jesus como Senhor da sua vida. Aleluia! Porque Ele te ama, porque Ele quer continuar falando ao teu coração. Sim, entregar nas mãos dEle a sua vida. Aleluia! Tem um outro convite, já que dá para nós entendermos que a maioria daqui já nasceu de novo, mas Jesus também disse nas Escrituras que os que creem falarão novas línguas. Ele falou isso com respeito ao batismo com o Espírito Santo, que haviam de receber o que nele crescem. Talvez você esteja aqui, alguém crente, nascido de novo, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não ore em outras línguas. E você está aqui e quer receber. Tem alguém que recebeu o batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder. Lucas 24 fala sobre isso. Nós lemos a parte da ressurreição, mas aqui também diz, amados, que há um revestimento de poder que Ele
já tem determinado, amados, para aqueles que creem. Tem alguém que quer receber batismo com o Espírito Santo, ainda não recebeu? Levanta a tua mão alto, quer receber? Temos pessoas aqui que vão poder orar por você, e você ser cheio com o Espírito Santo, cheio com o Espírito Santo, ter uma vida transformada. Aleluia. Tem alguém que eu não estou vendo a mão, então levanta mais alto para que eu saiba. Aleluia. Você já recebeu o batismo? Amém. Aleluia. Tem alguém que está com alguma enfermidade, alguma dor, e deseja receber a oração? A oração da fé salvará o enfermo, é isso que as Escrituras dizem. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E nós apenas obedecemos aquilo que Deus diz na sua palavra. Todos curados, aleluia, não vou insistir nisso. Então você pode sentar, por favor. Aleluia. Você foi edificado com a palavra? Oh, glória a Deus. Então, nós, além de ser, amados, Páscoa hoje, nós estamos numa noite especial, né, de consagração de alguns ministros que estão sendo levantados aqui na Igreja Verbo da Vida Aldeota, né? E veja só, nós estamos falando de ministros, não estamos falando de que estamos levantando aqui profetas, mestres, pastores, apóstolos. Não, nós estamos levantando ministros. Diga comigo, ministros. Ministros da palavra, né? Porque algumas pessoas, elas podem pensar, vamos dizer, assim, aí agora fulano é pastor, cicrana é o que hoje, né? Não, nós não estamos levantando nenhum ofício ministerial, né? Nos 5 dons ministeriais. Nós estamos levantando ministros, nós não estamos levantando profetas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos. Nós estamos levantando ministros do Evangelho. E existem alguns irmãos que estão aqui conosco já há algum tempo, que temos reconhecido o seu chamado ministerial. Uma habilidade dada por Deus para ministrar a outros. As Escrituras dizem, amados, que ninguém toma para si essa honra, senão quando é chamado por Deus. E algumas pessoas, amados, que nós apreciamos, que nós amamos, estão aqui no nosso meio. E final de semana passado, isso foi feito lá em Campina Grande, na sede do Ministério Verbo da Vida, né? Com a liderança mundial do ministério. E aqui nós vamos fazer com a igreja local, diante de você, né? Para que você possa também estar cooperando, participando, orando, intercedendo, porque essas pessoas que nós vamos estar orando, impondo as mãos sobre elas, elas nem eram, nem estão sendo e nem será amanhã perfeitas. Não, nenhuma delas serão perfeitas, né? Não eram, não são, e amanhã elas também não estarão, né? Existe um processo divino em operação na vida delas. Então, não é de um lado para a igreja cobre perfeição, não, porque nós também não temos essa perfeição plena em nós, né? Estamos num processo de amadurecimento, mas nós celebramos com os nossos irmãos. Amém, irmãos? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então está falando, amados, de alguém que vai ministrar a outros, né? Alguém que vai estar em liderança, alguém que vai estar sendo dado a ela responsabilidades espirituais para exercer um serviço ao corpo de Cristo. Amém? E alguns irmãos assim foram levantados. E nós vamos orar assim por eles, né? Eu, minha esposa, meu co-pastor, João Vitor, e a sua esposa, né? Nós vamos estar aqui impondo as mãos sobre eles. E cremos, amados, em algo sendo partilhado e comunicado. E nós precisamos também, amados, desse acolhimento, dessa oração, dessa intercessão da igreja, que são vocês. Amém, irmãos?
Então eu queria chamar aqui já, né, as pessoas e juntamente com o seu cônjuge, né, nós estamos licenciando o Douglas e a Larissa, está acompanhando, né? Pode vir para cá, por favor. Quero chamar também a Cristina com seu esposo, Davidson. A Cristina está sendo licenciada também. Queremos chamar também nosso irmão Ednias, com a Aurenice, sua esposa, né? O Ednias está sendo licenciado, né? E também meu irmão Elano, que está sendo licenciado, pode vir com sua esposa também, a Lorena, né? Elas estão recebendo uma licença, diga comigo, uma licença. Às vezes, apenas para fazer um comparativo, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Quando você vai tirar a sua primeira carteira de motorista, você recebe uma carteira o quê? Provisória. É uma licença para você provisoriamente estar conduzindo um veículo, né? Então eles estão com esse provisório agora. Eles têm essa licença, né? Que no mínimo o ministério estabelece assim, são 2 anos, aonde eles vão ser dados oportunidades, observados, orientados um pouco mais de perto. Amém, irmãos? Se durante esses 2 anos, né, identificarmos, né, essa maturidade, identificarmos, amados, que eles cumpriram tudo que era necessário, né, e eles vão ser então ordenados. Aí eles vão receber não a provisória, mas a carteira permanente. Amém? Então aí eles são ordenados. Então essas pessoas estão sendo licenciadas, o Elano, o Douglas, a Cristina e o Ednias, né? Nessa mesma cerimônia foram ordenados o Felipe e a Nicole, né? Dê uma salva de palmas para ele. A Nicole tinha um compromisso inadiável hoje, por isso que ela não está aqui, mas nós não vamos impor as mãos sobre eles, só depois que tiver o casal, amém? Nós vamos impor as mãos sobre os que estão aqui licenciados. Quero passar, tem algumas fotos aí você pode desligar as luzes para que eles recordem aqui um pouco, né? Daquilo que foi feito em Campina Grande, né? Algumas fotos não estão com uma definição tão boa, né? Porque foram tiradas já de celular, né? Mas elas estão lá com os meninos, né? Essas aí não. As fotos que eu mandei. Isso aí já é outra coisa, né? Apaga as luzes que vai dar para ver melhor, né? Apague as luzes, por favor, daqui também. O Felipe, aí o apóstolo Guto, né? Orando pela Cristina e pelo Davidson, né? Aí os homens que estavam lá na conferência, sintonizados, né? Na hora que citou o nome deles, né? Nós estávamos também, o pastor Cleto estava conosco, a Quilvia, o pastor Amarildo de Pacatuba, a sua esposa Zilminha também estavam lá. Tínhamos uma turma boa, né? Celebrando. Tá vendo como ficou melhor, irmão? Agora deu para ver melhor. Tá vendo aí? Aí as imposições de mãos, né? O pastor João Roberto estava impondo as mãos sobre Elano, a Janaína sobre a Lorena, né? Lá o Douglas, o Perilo, quem estava impondo as mãos sobre ele. Pode passar, né? Aí o pastor João Roberto estava orando por Ednias, né? E aí Renato Galdar orando por Elano, Tiago estava orando lá por Douglas, né? Então eles ficaram aqui na ponta, a Cristina ficou do outro lado, né? Eu consegui tirar foto aqui desse lado, né? Ou tirava de um lado ou de outro. O Maneco também impondo as mãos ali, né?
momento de imposição de mãos na diretoria do Ministério Verbo da Vida. Todas essas pessoas estão sendo levantadas. É Guto aí, o apóstolo Guto, orando por Elana e também por Ednias agora, né? E aí nesse tempo de celebração, aleluia, oh glória. Aí ó, uma foto profissional já é outra coisa, né? Aleluia. Tem as fotos do próprio ministério, né? E bênção. Aleluia. Outra qualidade, né, menino? Jesus. Aleluia. O ministério gostou de Filipe, tirou várias fotos de Filipe. Pode entrar lá que você vai ver. Aleluia. Dê uma salva de palmas para esse povo. Acenda as luzes. Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar aqui pastor João Vitor, minha esposa, a Mirelle, né? Quero também os diáconos fiquem aqui. Queria que você pudesse ficar de pé também por um tempo. Esteja também orando pela vida deles, intercedendo por esse novo tempo, né? Espiritualmente falando para a vida deles, para que eles mergulhem cada vez mais profundo no Senhor, amém? Aleluia. Enquanto isso nós vamos estar orando e você orando, intercedendo também. Por
nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia! Do meu Jesus que vivo está. Aleluia! Glória a Deus! Queria que eles se virassem agora para a congregação. Dê uma salva de palmas para eles. Aleluia! Eu apresento a vocês esses novos ministros que agora estão licenciados, né? E que vão correr com alegria a carreira que Deus tem proposto para cada um deles. Amém, irmãos? Aleluia! Você celebra com isso? Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Vocês podem sentar, fica à vontade. Aleluia! Nós celebramos com alegria. Aleluia! Quero chamar